Irmão Cuicas, diante de nossa estimada Mana Luna, acredita ser melhor não revelar sua idade, afinal, neste universo há somente duas pessoas que dominam suas técnicas com a lança, incluindo o nosso próprio irmão Cuicas e mais dois indivíduos, cujas identidades ainda são um mistério, mas que em breve serão reveladas, entendeu? Obviamente, nosso ser humano prefere permanecer discreto, e a Mana Luna comenta que tudo bem se ele optar por não se expor. É justamente nesse instante que algumas pessoas se dirigem a Mana Luna, não aquelas que chamam as 5 espadas. Essas 5 mulheres encantadoras, todas de altos escalões, compõem um grupo singular. Nossa Mana Luna se aproxima delas e anuncia que, a partir daquele momento, elas retornarão às suas atividades, o que, para o azar da Mana Alicia, que se encontra em meio a essa comemoração, acompanhada de sua irmã e outras chamadas, acaba deixando a Mana Alicia um tanto de lado. Permita-me explicar um pouco sobre os espadachins deste mundo. Eles geralmente viajam em grupos conhecidos como a Facção da Espada, que nada mais é do que uma verdadeira gangue de esgrimistas. Eles seguem seus líderes, se reúnem e, com o tempo, chegam a se autodenominar uma seita. Há 60 anos, o gênio da espada inaugurou uma nova geração de espadachins, num período em que a família principal começava a se expandir. Foi justamente nesse contexto que a família Anne, a família das nossas manas, se transformou na linhagem de esgrimistas mais renomada de todo o continente, mantendo uma autoridade singular, disciplina rígida e um toque irreverente de gangster, características que perduram até os dias atuais. E veja só, quem está à frente de toda essa confusão? __, e sim, a Mommy, certo? Em seguida, cortamos para a Mana Alice, que se apresenta de maneira formal e cumprimenta o mestre do pavilhão, acompanhada por sua irmã Luna. Naturalmente, todos os presentes se perguntam o que, diabo, está acontecendo, já que alguém da segunda fila está sendo tratada dessa forma. Por sua vez, a Mana Luna, portando as missões que a Mana Alice tem aceitado recentemente, questiona que tipo de tarefas são essas de Bassa, chegando a mencionar uma missão para uma ajudante, e inquirindo se seria um favor para um amigo ou algo do tipo. Mas não foi nada disso, pois, envergonhada, a Mana Alice responde que aceitou a missão simplesmente porque achou os uniformes bonitinhos, entendeu? Enquanto ela comentava sobre os uniformes, alguém não hesitou em provocar, chamando a Mana Alice de patética e perguntando se ela estaria tentando manchar o nome de sua família, alegando que todas essas missões eram de níveis inferiores, afirmando que ela teve que enfrentar um monte de desafios de baixa categoria, desempenhando apenas o papel de heroína para ser louvada, uma situação que, na verdade, dói __. Essas palavras fizeram com que a Mana Alice se lembrasse do conselho de uma certa pessoa, que lhe dizia para nunca esquecer nem fugir de sua verdadeira essência. Tais recordações a afundaram ainda mais na vergonha, fazendo-a permanecer em silêncio diante das palavras de sua irmã. Pouco tempo depois, lá fora, as 5 espadas conversavam de forma amistosa sobre a Mana Alice, que aparentava estar bem, quando a Mana questionou sobre o nosso irmão Cuicas, perguntando se alguém o conhecia. A resposta foi que ele era apenas um simples cavaleiro de 5ª categoria, algo que a Mana Luna não conseguia compreender, questionando se os testes da academia seriam realmente tão ruins assim. Para ela, era evidente que, enquanto nosso irmão lutava, ele observava atentamente a Mana Alicia, demonstrando não só experiência prática, mas também uma sensibilidade e uma obsessão que só podem ser aperfeiçoadas em batalhas reais. Ela pensava seriamente na técnica com a lança que ele empregava, a qual, em sua opinião, alcançara o ápice do estilo Aden. Ficava claro para todos. E as 5 espadas, sempre tão atentas aos detalhes para trás, o ambiente logo se transforma num verdadeiro banquete de emoções e sabores. Olhem só esse banquete, meu velho, exclama alguém, admirando a fartura preparada pela Mana Mari. Essa banquete, que depende do capricho da própria Mana Mari, não apenas sacia a fome, mas também serve de distração estratégica, afinal, dizem as más línguas que o nosso irmão Korek pode até perder seu tanquinho, se não prestar atenção ao conceito de estratégia apresentado pela nossa mania, que tem o objetivo de desviar os olhares das do nosso humano Curicas. Mas, falando em carinho, a Mana, que conhece muito bem o drama de seu próprio coração vampírico, se esforça para preparar esses pratos com todo o amor e dedicação. E foi justamente quando a Mana Mari anunciou, de forma brincalhona, que prepararia uma rabada especial para o nosso Manicas na próxima oportunidade, que o clima explodiu em risadas, e não só ele, mas até os amigos, que, com um tom meio envergonhado e meio empolgado, prometeram uma rabada da boa na próxima reunião. A cena, como sempre, deixava claro que cada palavra e cada gesto tinham o poder de transformar simples momentos em histórias para se recordar.
Enquanto isso, em um canto da sala, uma velha conhecida comentava que na vida passada o nosso irmão não conseguirá conquistar nenhuma garota, graças ao seu famoso caso com o Papa Kives, e que, mesmo tendo tido alguns casos aqui e ali, nunca viveu um romance de verdade. Agora, nesta vida, seus relacionamentos com as gasosas estavam, digamos, em uma fase bem diferente. Entre uma garfada e outra, ele refletia sobre essas ironias enquanto saboreava o prato com ares de despreocupação. E não podemos esquecer das visitas inesperadas. Às vezes, o nosso humano Curicas encontrava a mana das plantas, que chegava trazendo cogumelos raros direto da floresta, para aquelas chamadas chipadas de plantão. Nessas horas, o nosso irmão Drone visitava frequentemente, mas, em meio a tantas visitas, ele era visto apenas como um colega útil, um detalhe que, para os íntimos, já era quase cômico. Afinal, os amigos do nosso Curicas, que variavam desde o quadro-zó até o filhinho da mamãe, eram figuras que, com seus jeitos peculiares, davam um tempero especial a toda essa trama. E falando em temperos, não podemos deixar de mencionar a sempre envolvente e charmosa mana Ana, que, como sempre, era motivo de fofura e risos. Ela, com sua simpatia e jeitinho único, era a rainha dos pedidos de comida, e nosso irmão Curicas não perdia a oportunidade de perguntar se ela viria buscá-la, relembrando até aquela promessa de um almoço pago, que já fazia parte das histórias contadas por aí. Enquanto isso, o mano filhotinho corria o mais rápido possível, meio que por puro instinto de se proteger da brincadeira afetuosa da mana Ana. Mais adiante, a cena se desloca para outro ambiente, um local onde, entre risadas e confusões, o nosso irmão Curicas ensina alguns truques a mana Ana. Com aquele jeitinho de irmão mais velho, ele apresenteia com dicas que deixavam claro, assim, as coisas ficam muito mais gostosas. E, de repente, todos se encantavam com a doçura da cena. A mana Ana, com seu ar de irmãzinha, era cuidada com um carinho quase palpável. Logo depois, a tensão se mistura com a descontração, e a dupla dinâmica se vê diante das temidas provas. Perguntas pairavam no ar: será que o nosso irmão Curicas estudou o suficiente? Mas, com um sorriso presunçoso, ele afirmava que não precisava se preocupar, afinal, essa não era a primeira vez que enfrentava desafios. Mesmo que as provas escritas fossem um calo para ele, já que seus resultados sempre ficavam aquém, ele sabia que ainda haveria outras oportunidades para se redimir. E, nesse contexto, a comparação com o nosso irmão Rufas, que já se destacou pela inteligência, só fazia aumentar o contraste entre os dois. Finalmente, chegamos ao salão da conferência de festivais, o ponto alto de toda essa jornada acadêmica. Era a famosa prova facultativa, uma chance de ouro para melhorar aquelas notas que, em outros momentos, quase levaram o nosso irmão Curicas a uma verdadeira bomba. Com times de 15 alunos, compostos por professores, instrutores e até convidados especiais, o desafio estava lançado. Sendo ele um cavaleiro de 5º rank, o nível do instrutor não seria tão elevado, e o nosso Curicas, com aquele sorriso malandro no rosto, pensava: aqui vai ser mel na chupeta. Mas, para sua surpresa, e para o deleite de todos, quem surge como seu instrutor não era outro senão a formosíssima mana Luna. Ela, com sua presença imponente e olhar cheio de determinação, assumia a condução da prova prática, acompanhada, é claro, pelas imponentes 5 espadas, que observavam cada movimento com atenção redobrada. E no começo, a turma avança em direção às nossas 5 senhoritas, que já se movimentam de forma sincronizada, utilizando o estilo único da família Red e invocando um certo geral de F, de maneira figurada, nada de literal, ok? Enquanto isso, chega a vez do nosso mano, com toda a sua postura de líder, que começa a girar sua espada com vigor. Mas, de repente, quando menos se espera, a espada fantasma da mana Mila surge sorrateiramente pelas costas, e o nosso mano reage rapidinho, se defendendo do ataque inesperado. Nesse ínterim, a mana Alicia se distrai por um breve instante, hipnotizada pelo olhar do mano Drone. É justamente nesse momento que a espada veloz da mana Gen se lança em sua direção, gritando para que ela preste atenção, uma rasteira certeira, acompanhada de uma crítica ácida sobre como a postura da mana Alicia estava exageradamente estável. A plateia enlouquece ao ver as 5 espadas em plena ação, enquanto elas aplicam uma verdadeira aula de técnica nos alunos, e os manos permanecem firmes, encarando de frente as senhoritas imponentes. O mano Drone, que já conta com experiência prática em batalhas reais, demonstra sua habilidade ao suportar os ataques coordenados das 5, até que, quando a poeira se assenta, a mana Mila se mostra visivelmente exausta, e o Drone sai vitorioso.
Por sua vez, a Mana Alice acaba se enrolando ainda mais, enquanto a Mana Jane se aproxima para comentar que ela deveria ter se dedicado mais aos treinos, chegando a sugerir, de forma irônica, que, com aquele ritmo, nem valia a pena ter se formado e talvez fosse melhor desistir para buscar um treinamento mais adequado. Mas a Mana Alice, sempre firme em seu jeito relaxado, retruca com um, de jeito nenhum, juvenal. Utilizando sua habilidade de olhos vigilantes, o Mano Drone consegue fazer com que a Mana Gen perca o equilíbrio e caia de joelhos. Ao ver tal cena, a própria Mana Gen apenas solta uma risadinha e comenta que ainda tem um longo caminho pela frente. Esses foram os feitos das 5 espadas até aquele ponto, mas há alguém que se destaca acima de todas, a Mana Luna, a irmã mais velha, que chega impondo sua autoridade e fazendo com que todos os alunos se reúnam, quase como se fosse uma enxurrada de golpes. A pressão que ela exerce deixa os presentes paralisados, pois estão diante de alguém de rank especial, uma verdadeira máquina de combate, capaz de enfrentar exércitos ou causar desastres que nem dezenas de guardiões conseguiriam conter. É um desafio raro para a maioria, algo que o Mano Kurika só pode imaginar. Quando se trata da Mana Luna, a situação se torna ainda mais impressionante. Luna Arden não é apenas forte, ela é capaz de enfrentar, sozinha, monstros formidáveis, ganhando, com isso, o apelido de Monstro entre os Monstros. E, claro, após uma verdadeira limpeza promovida por ela, o Mano precisou se esconder e tomar medidas, surpreendendo a todos ao seu redor. O Mano Deliastad, por exemplo, ficou completamente atordoado, sem acreditar no ataque devastador da Mana Luna, enquanto o Mano Kurikas ainda comentava que, apesar de ela parecer estar pegando leve, o impacto foi tão intenso que quase o fez desmaiar. Mas não há tempo para lamentações. Surge, então, a Mana mais experiente, ordenando que os Manos parem de se esconder e declarando que eles agora são os únicos que restam. Diante disso, o Mano Kurikas pergunta se não seria melhor desistir, ao que ela responde, firmemente, que se ele quiser tirar uma nota baixa, que o faça, mas deixando bem claro que ele não vai desistir, encarando o desafio com um olhar fixo e determinado para o futuro. Mesmo tendo sido parceiros e lutado lado a lado em incontáveis batalhas na vida passada, onde sua mestra, nada menos que a nossa Mana Luna, lhe ensinou a arte de manejar a lança com maestria, não é exagero afirmar que foi ela quem transmitiu a ele as técnicas do combate verdadeiro. Na última vida, o Mano Kurikas provou ser um adversário formidável, quase à altura da própria Mana Luna. Contudo, isso ficou no passado. Em uma nova existência, com novos objetivos, nosso Mano decide para si que a Mana Luna representa um obstáculo que ele precisa ultrapassar, caso queira assumir o papel de protagonista que salvará este mundo. Assim, empunhando sua lança com determinação, ele jura, com toda a sua fúria, que superará sua mestra. E, de forma surpreendente, a Mana Luna não deixou passar despercebido o esforço do Mano Kurikas. Sem hesitar, ela investe, dando início, de forma imediata, à verdadeira batalha deste evento, o Mano Kurikas versus a formosíssima e imponente Mana Luna. A luta é intensa. A Mana Luna, com sua experiência e agilidade, mantém uma vantagem evidente, enquanto o nosso humano tenta, com bravura, acertar seus golpes, embora seus ataques se revelem frustrados diante da velocidade estonteante de sua oponente. A postura resistente do humano, mesmo sendo um cavaleiro de 5º rank, desperta a admiração de todos, que se perguntam como alguém de seu nível consegue enfrentar a formosíssima Luna Arden. Conforme os múltiplos ataques da Mana se sucedem, o nosso Mano começa a demonstrar sinais de exaustão. Em meio ao cansaço, a Mana lança um comentário sarcástico sobre seu desgaste, como se zombasse de seu esforço aparentemente insuficiente. Porém, enquanto guarda sua espada, o Mano pensa consigo mesmo que, embora tenha se esforçado muito, ainda há algo maior por vir, o tão aguardado corte territorial, o prelúdio de uma técnica lendária, a mais poderosa, inspirada no grande imperador da espada, o Gati. Diante desse movimento, preocupados com o poder daquele movimento, capaz de tirar a vida dos alunos. Então, em um instante que parece congelar o tempo, o reflexo da Mana Luna se move lentamente através de um mundo imóvel. Sua espada desliza em câmera lenta, um espetáculo hipnótico, enquanto o Mano, com toda a velocidade que consegue, empurra sua lança com todas as suas forças na direção da lâmina reluzente de Luna, que brilha como o sol. Contudo, sua lança parece travada, incapaz de romper a quietude desse território congelado, demonstrando que ele ainda não domina por completo essa nova dimensão do combate. Ele percebe, então, que, para avançar, não precisa de um movimento perfeito, mas apenas de um único passo à frente.
Finalmente, o impacto dos ataques ressoa por todo o estádio, culminando em uma explosão de poeira que deixa os professores atônitos, sem acreditar no que acabaram de presenciar. Foi como se o instinto e o conhecimento se unissem, fazendo com que o humano se sentisse no centro do mundo, com uma sensação quase onipotente. Ao final, a Mana Luna, com firmeza, declara que ele reagiu ao território, reconhecendo, assim, o grande passo que ele deu em direção a seus objetivos. E, assim, mesmo depois de toda essa intensidade, a Mana Luna finaliza o momento com sua marca registrada, deixando claro que, apesar dos desafios, a jornada do nosso Mano Kuricas está apenas começando. Ele guarda sua espada, declarando que por aqui chegou ao fim, reclamando que a lança do Mano já falhou e que é hora de conseguir uma nova. Mas, antes mesmo disso, algo chama sua atenção. A Mana Alicia, que, impactada pelo que acabou de presenciar, encontra-se em um estado de transe. A Mana Luna então comenta que essa avaliação não era uma prova tão decisiva assim, questionando o Mano Kurika se o motivo de ele não ter evitado o embate foi justamente para que a Mana Alicia pudesse explorar o território, e se ele também conhece o talento extraordinário dela. O Mano Kuricas, por sua vez, pensa que, apesar de ter perdido a luta, alcançou, afinal, seus objetivos. Em seguida, a Mana Luna anuncia que não ficará muito tempo nesta cidade e adverte o Mano para não interferir, afirmando com seriedade que, com suas próprias mãos, destruirá a Mana Alicia. Contudo, ele está convicto de que agora que o território foi revelado a Mana Alicia, as coisas não sairão como Luna planejou. Após levar a surra imposta por nossa Mana Luna, o Mano Kuricas deixou claro para todos quem ele realmente é, e não é pouca coisa. Tanto alunos quanto professores ficaram pasmos com a habilidade do nosso guerreiro. Havia até mesmo um professor que murmurava para si mesmo, intrigado, questionando o porquê do Mano estar utilizando aquela técnica tão peculiar, o Rei da Estileira, sem compreender totalmente o sentimento por trás disso. Alguns dias se passaram, e o Mano precisou buscar uma nova arma, pois sua lança, desgastada durante as trocas intensas contra a Mana Luna, já havia falhado. Foi então que o Mano Ferreiro se aproximou, curioso, e perguntou como ele dominava aquelas técnicas secretas da família. Em resposta, o Mano Kuricas o tranquilizou, relembrando que em sua vida passada ele já tinha enfrentado muitas batalhas. Explicou que, para obter ingredientes valiosos, era preciso gastar pelo menos algumas centenas de moedas de ouro, ingredientes esses que se conquistam em cenários ou missões específicas. No entanto, nosso guerreiro possuía o pó de alma especial, a pedra única de segundo rank e a pedra prateada do primeiro rank, além do apoio incondicional do nosso diretor, elementos que formavam uma das melhores armas para suportar o território que ele havia recentemente desbravado, a lendária lança do Cavaleiro Prateado do Reino das Sombras, conhecida simplesmente como Lança Prateada. Cortamos então para a Mana, que se encontrava diante de um cenário caótico, banhado por um vermelho intenso, semelhante ao sangue, e que a fez recordar sua primeira experiência em um campo de batalha. Naquela ocasião, ela havia ceifado a vida de um monstro de Kit Han e sentido um repugnante nojo das entranhas que jorravam dele. O cheiro do sangue humano, tão distinto do odor dos monstros, marcou sua memória. Foi também a primeira vez que ela empunhou uma espada, tendo sua irmã mais velha ao lado, trêmula, sem conseguir pronunciar sequer uma palavra diante daquele momento. Sem saber como reagir à intensidade do cheiro asqueroso do sangue, ela acreditou que aqueles poderiam ser seus momentos finais. Mas essas são lembranças do passado. Hoje, ela encara novas missões. Houve inclusive uma tarefa recente para capturar um vampiro, embora ela tenha deixado bem claro que missões perigosas não são de seu agrado. Além disso, havia outro motivo para escolher a missão atual, uma missão acionada pelo lobisomem, que fez com que pensamentos inquietantes invadissem sua mente, questionando onde seu salvador estaria e o que ele estaria fazendo. Nesse meio tempo, o nosso Mano Kuricas, sempre alvo de inveja, continua a protagonizar suas peripécias. Piadas fazem parte do cotidiano, afinal, o sistema de cotas obriga a associação de guardiães a conviver até com o envolvimento de alunos. Sendo ele um aluno de quinto rank, muitos o consideram, em poucas palavras, um inútil. Mas, deixando essas críticas de lado, para Mana Alicia é um alívio tê-lo por perto. Em certos momentos, ele foi um grande amigo dela, e sua presença traz conforto, especialmente por ela ser neta do Imperador das Espadas, um rank que ninguém ousa contestar. Mais tarde, num momento mais reservado, o Mano se aproxima da Mana para conversar e pergunta: como estão seus olhos? Essa indagação a deixa confusa, e ela, um pouco apreensiva, pergunta se ele soube das últimas notícias sobre sua irmã.
Segundo o que o nosso humano contou, para o desgosto da Mana, as palavras da Mana Luna, sua irmã mais velha, diziam que ela viria para destruí-la e fazê-la jamais empunhar uma espada novamente. Em resposta, a Mana simplesmente afirma que, quando isso acontecer, ela se renderá e desistirá de tudo, o que deixa o humano inquieto. Mesmo assim, o Kuricas está convicto de que ela jamais conseguirá cumprir tal ameaça, querendo ela ou não. Afinal, este lugar é um verdadeiro covil de lobisomens, há 2 rondando por aqui, próximos a cerca de 20 casas, e o grupo de captura conseguiu, com habilidade, controlar os cães e até prender um dos lobisomens. Durante a intensa batalha, algo passa a parecer estranho. Todos se perguntam onde está aquele garoto de 5º rank, imaginando que, de tão inusitado, talvez ele já tenha desaparecido. Enquanto a Mana, em plena dança com sua lâmina, transmite uma sensação de alívio aos demais por sua força incontestável, algo ainda mais preocupante surge. Monstros fantasmas se misturaram aos outros monstros, algo que não deveria ocorrer, já que aquela área não comporta espíritos. De repente, uma entidade desconhecida investe contra a Mana de forma rápida, intensa e brutal, gritando por socorro. Ao se defender, ela logo reconhece o atacante, trata-se do cavaleiro. Ela o questiona, exigindo que recue, sob pena de revidar. Mas, num piscar de olhos, uma segunda figura surge pelas costas, surpreendendo-a com um golpe inesperado. No chão, a Mana presencia seus momentos finais, confusa, com a boca aberta, sem acreditar no que está acontecendo. Contudo, num instante quase hipnótico, ela, com uma agilidade impressionante, corta o segundo atacante antes mesmo que ele consiga agir. Após o corte, ela se depara com a cena e se pergunta, perplexa, o que realmente acabou de acontecer. O odor penetrante de sangue, aquele cheiro de um fim trágico, desperta nela um gatilho, deixando-a trêmula e suando frio, sem acreditar se acabou de tirar a vida de alguém. Logo depois, outro ataque se repete pelas costas, mas, para sua sorte, alguém intervém e pede ao cavaleiro que direcione seu ataque para o Mano Kuricas, o autoproclamado Rei das Morenas. Ele questiona por que o Mano está parado em plena batalha, dizendo que aqueles que a estão atacando não são seres humanos, são algo sem piedade. O nosso Mano dá uma risada meio descontraída, e a Mana, surpresa, pergunta o que ele quer dizer com "não são pessoas". Ele esclarece: são cadáveres reanimados por magia negra. Esse é o ponto central do ato de abertura. Normalmente, o ser lunático que a Mana Mariette não conseguiu capturar no final da primeira parte começa a perseguir o grupo de jogadores. E, se você, jogador, escolher a missão de capturar um lobisomem, encontrará o John, ou o tal Serokil. E, após sua luta contra a Mana Mariette, os demais se aproximarão para perguntar se estão bem. É nesse momento que surge um grandalhão no meio do campo de batalha, deixando todos boquiabertos e se perguntando o que seria aquilo. A Mana Alicia imediatamente assume uma postura combativa, pronta para avançar, mas o Mano Kuricas a impede, mandando que ela se prepare para fugir. De repente, o ser executa seu movimento, e o Mano, agindo com extrema rapidez, lança sua lança contra o grandalhão, acertando-o e arremessando-o para longe, deixando-o preso em uma árvore e limitando seus movimentos. Os demais, surpresos com a eficácia do ataque, se perguntam se ele realmente derrotou o monstro com um único golpe, afinal, à primeira vista, o monstro parecia fraco. Contudo, o que o Mano pensa é bem diferente. Esse monstro é, na verdade, um boss do ato de abertura, baseado nas características do John Doe, algo impossível de ser capturado por ele sozinho. O verdadeiro problema não está na força ou sinergia do adversário, mas em sua especialidade em furtividade. Esse ser, batizado de Nea Carmesim, possui a habilidade de, ao ter seu HP de um mago morto-vivo reduzido a 0, liberar uma névoa mortal, um dispositivo que ativa sua habilidade de camuflagem, fazendo-se fundir com a névoa e tornando sua localização praticamente impossível. Em outras palavras, ele utiliza fantoches para evitar ser rastreado. Pernas para que te quero, né? Grita o Mano Kuricas para que todos fiquem atentos e deem o devido suporte. A Mana, então, pergunta se ele pode deixar a lança para trás, mas, com a ajuda de uma runa do retorno, a lança que estava cravada na árvore retorna magicamente para as mãos do Mano Kuricas, surpreendendo a Mana com a rapidez da jogada. Nesse exato momento, um ruído chamou a atenção de todos, alguém tropeçou e caiu. Tanto o Mano Kuricas quanto a Mana Alicia correram até essa pessoa. A Mana logo se aproximou para ajudá-lo, pedindo que ele segurasse sua mão, mas, de repente, um ataque repentino veio de seu ponto cego, agarrando-a inesperadamente. Surpreso e irritado com a situação, o Mano ordena que o atacante se levante e corra o mais rápido possível.
Antes de partir, ele ainda pede emprestado o manto do adversário. Com o manto em mãos, o humano dispara em direção a Nea, determinado a enfrentar o desafio. Pensando consigo mesmo que jamais imaginaria ter que enfrentar essa situação novamente, na última vida, ele se atrapalhou, tropeçou e ficou preso naquela névoa, entrando num estado grave em menos de 1 minuto. Agora as coisas são diferentes. Com sua regeneração, ele pode resistir por mais tempo, mesmo que o maior problema seja que, enquanto a mana se debate com todas as forças para se libertar, seu sangue já está sendo drenado, sinal de que ela não terá muito tempo. Diante desse cenário, a única intenção da mana é cortar o máximo que conseguir daquela entidade. Infelizmente, seus cortes se mostraram insuficientes, e ela começou a se perguntar se, afinal, não seria forte o bastante, chegando a perder a esperança. Foi quando a lembrança do rosto e das palavras de sua irmã mais velha invadiu sua mente, recordando aquele reencontro em que a mana Alicia questionara o tipo de postura que ela adotava com sua espada. Sentindo sua consciência se dissipar aos poucos, a única sensação que a dominava era a dúvida sobre sua própria fragilidade. Num estado de aceitação resignada, ela começou a se desculpar internamente, desejando ter a capacidade de ser uma pessoa melhor, alguém capaz de salvar quem estivesse à sua frente, relembrando, inclusive, os dias em que, enferma, seu salvador a socorreu, personificando para ela um exemplo perfeito de respeito e coragem. De repente, um grito ecoou pelo meio da névoa. Alguém chamava pelo nome da mana Alicia. Ela então vislumbrou uma figura se aproximando para salvá-la. Era o nosso mano Curicas, o famoso Rei das Morenas, com uma expressão carregada de preocupação. Em sua mente, a dúvida surgiu: seria ele o salvador que tanto esperava? Aproximando-se dela, o mano perguntou se ela estava bem, e, entre lágrimas e palavras de desespero, ela confessou sentir-se presa, implorando para que ele a socorresse. Com ternura, ele a envolveu com seu manto e, num tom suave, instruiu-a a se acalmar, entregando-lhe sua espada e aconselhando-a a não atacar impulsivamente, mas a se concentrar. Eu vou te proteger de todos os mortos-vivos, disse ele, perguntando se ela sabia o que era necessário fazer. Entre soluços, ela respondeu que não conseguia, afirmando que não tinha forças, estava tonta e machucada. Mesmo assim, o mano Curicas garantiu que ela era capaz, destacando que, dentre todos os espadachins que já conhecera, o talento dela era inegável, bastava apenas um único passo para retomar o controle. Suas palavras foram tão precisas que o ambiente pareceu silenciar diante da magnitude daquele momento. No entanto, a situação em que se encontravam era crítica. O mano se moveu rapidamente para impedir o avanço de um exército de mortos, enquanto a mana, envolta em pensamentos pessimistas, duvidava de sua própria resistência e se perguntava como ele, de um ranking inferior, conseguia enfrentar tudo aquilo. Mas ele apenas respondeu que não tinha outra escolha senão tentar. Com essa determinação renovada, o mano se posicionou, empunhando sua espada com firmeza, pronto para desencadear a técnica secreta que aprenderá, aquela habilidade amaldiçoada dos olhos vigilantes, que lhe permitia enxergar além do comum. Ele sabia que, com um único e preciso movimento, seria possível executar o corte do domínio, um golpe poderoso, carregado de toda a sua emoção e determinação, capaz de cortar tudo aquilo que o afligia. E, assim, com um corte limpo e devastador, ele conseguiu derrotar o inimigo, afastou a névoa e derrubou várias árvores ao redor. Logo, a visão que ficou foi a de mana Alicia, com o semblante marcado e determinado. Todos reconheceram que aquele ataque extraordinário tinha sido obra de John Doe, o vampiro Serel K, da Cidade da Neve. O fato de ela ter derrubado tantas árvores deixou os presentes perplexos, questionando se realmente possuía tal habilidade. O mano Curicas, surpreso, até imaginava que ela utilizaria a terceira forma de sua espada, mas, para sua surpresa, ela já dominava o corte do domínio de maneira impecável. A comemoração foi geral, enquanto alguns diziam que ela agora tinha o talento necessário para liderar seu clã, outros se perguntavam como os planos dela sempre pareciam se transformar de maneiras inesperadas. E, por fim, as notícias começaram a se espalhar. O nome de John Doe foi anunciado, e a mana Alicia se tornou capa de revista, sendo exaltada como a verdadeira herdeira de sua família. Assim, a história se encaminhava para novos capítulos, e a saga, inexoravelmente, continuava.
esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.